Bem, amados, vou primeiro me apresentar para vocês me conhecerem. Eu sinto a responsabilidade de estar aqui na frente, porque eu quero inspirá-los. O desejo do meu coração, hoje nesse período, é inspirar vocês e levar algo de Deus para o coração de vocês. Então, meu espírito e meu coração está aqui para servi-los. Então, eu quero que vocês, se possível, alguns fiquem em espírito de oração, para que Deus possa gerar coisas novas nas nossas vidas. E para mim é uma grande honra estar aqui. Sou Júnior Firmino, casado com Gerlane, que eu casei virgem com 31 anos, subindo pelas paredes de costa ensaboado. Então, uma situação extremamente difícil, mas Deus me honrou e eu consegui casar, irmão. Foi uma obra grande. Arrimo de família, desempregado. Então, minha vida é uma vida de histórias bem difíceis, mas foi demais. Tenho 2 filhos especialmente lindos, que parecem com a minha esposa do lado de fora, e a parte das tripas, a parte de dentro é comigo. Então, são filhos lindos, é o Tiago, de 15 anos, e o Israel, de 8 anos, e que honram a minha vida e com a vida deles. Eu era complexado, vontade de suicidar, coisa bem pesada, mas dentro da igreja, né? Todo mundo se enganava com os meus dentes, né? Um dente brancão grande, o pessoal pensava que eu era feliz. Mas eu tinha um desejo suicida e Deus honrou. Então, hoje, eu vou falar também muito de minha própria vida, que marcou, e coisas que foram marcantes em líderes que marcaram minha existência e a mudança da minha vida para o que eu sou hoje. Então, hoje eu sou um missionário CEPAL em Natal e trabalho com encorajamento de jovens, né? Trabalho com encorajamento de juventude na área de vocação, e eu falo muito do meu testemunho e falo de sexualidade, desse jeito assim, né? Pastor Jeremias, eu digo sempre isso para ele: pastor, nós somos extremamente parecidos. Eu fico olhando para o senhor dizendo, meu Deus, tem 2 malucos no mundo, porque o estilo dele, esse estilo dele é muito engraçado, e é o meu estilo também. Então, os irmãos que são muito tradicionais não me chamam não, porque eu tenho esse meu jeitão de falar com juventude, e nessa linha ali, mas tentando nortear as coisas, né, da forma certa. E trabalho encorajando líderes menos favorecidos, pobres do sertão nordestino. Então nós ajudamos ele. Por isso o que eu vou falar também tem a ver com experiências de sofrimento de pastores no sertão. Não se enganem com essas pequenas chuvas que estão acontecendo no sertão. A coisa lá é muito grave, porque não nasce vaca quando chove, nem nasce cabra e nem abelha. Então morreu tudo. Então a situação lá é terrível. Então, tem gente que não tem mais semente para comer. Então eu quero que vocês coloquem nos seus corações orar por lá. E eu sou um canal, se vocês quiserem, para ajudar o sertão nordestino, porque eu estou trabalhando lá. Então essa é a minha família. Você vê como é que o negócio foi tremendo, né? Só Deus para fazer isso. E estou, a cada 3 meses fazemos um grande evento voltado para o sertão. E glória a Deus, porque Deus se levanta mobilizador e mobiliza pessoas para me ajudar. Então esse MEC, eu fico muito feliz, ele não é meu. E eu acho que eu não estou sabendo passar a parte. Como é que passa isso? Toquinho, que coisa tecnológica. Nós vamos falar um pouco de vocação, porque a marca que um líder deixa gera uma vocação naquela juventude ou naquele leigo que está na sua igreja, que talvez até está trabalhando, mas o coração dele está na obra de Deus. Quando eu estava servindo ao Senhor na igreja, eu era gerente de multinacionais. Eu trabalhei em muitas multinacionais excelentes, uma Chips, Coca-Cola e tudo, mas o meu coração começou a incendiar pelo desejo de servir a Deus. E eu, incentivado e marcado pela vida de pastores incríveis que passaram na minha vida, que nós somos como uma comida sofisticada que tem pequenas nuances de temperos. E eu creio que minha vida, como a sua, tem marcas de líderes que passaram na sua vida, de pessoas que o resultado disso está aí, é você, de bom e de ruim, né? Marcas boas, marcas negativas, mas glória a Deus, porque a maioria de nós tem sido referência para outras pessoas, por causa de marcas de alguém que talvez já tenha até partido para a glória, ou que já está não mais exercendo seus ministérios. A vocação, o Joel Nunes dos Santos, psicólogo, disse eu achei legal o que ele falou sobre isso. Vocação, vamos lá, deixa eu nortear aqui a coisa, tá? Se me der um tempo, quer dizer, é a adesão voluntária da alma a um dever que nunca se esgota. Eu achei tão bom isso, tão bonito, tão inspirador isso.
vocação é a adesão voluntária da alma a um dever que nunca se esgota. E é profundo isso, porque quando incendiou o coração, eu não consegui resistir. E eu saí de um salário de R$3.000, R$4.000, para uma igreja que tinha uma renda mensal de quase R$148. Um valor altíssimo, que eu ficava até dizendo, como é que eu gasto todo esse dinheiro? E numa cidade que, se pedra e sapo desse dinheiro, era o município mais rico do estado. Um lugar morto. E Deus foi tão bom comigo. E eu chorei durante um ano. Existia um beco entre a igreja e minha casa. Eu chamava Beco das Lágrimas. Eu pregava para 10 pessoas, 5 dormindo e 5 que não estavam gostando da mensagem. Então, quando eu entrava no Beco das Lágrimas, eu dizia, meu Deus, o senhor está me mandando para o canto certo mesmo? Eu entendi mal, eu acho que eu não escutei direito. Não tinha interferência, foi algum problema, porque que lugar horroroso é esse? E a vocação, ela arrasta a família, que não é vocacionada. Então, nós temos a geladeira, o fogão, a mulher e os filhos que vão para o interior. Ou vão para uma cidade, ou vão para um lugar onde o vocacionado foi designado por Deus. Mas eles não foram vocacionados, você foi. Então há todo um sofrimento que envolve. Eu trabalho muito com o pastor do sertão, eu vejo isso muito, não pouco, muito. Por isso que eu me preocupo em trabalhar as famílias dos pastores quando eu chego na cidade. Para mim é imprescindível passar um período com cada um deles para ouvi-los, para perceber se a geladeira está funcionando, coisas do tipo mimo, porque eles precisam ser mimados também. Eles são muito sofridos naqueles lugares. Há uma perspectiva atual de comparações com as décadas passadas, e eu não sou alguém que trabalha pensando assim, não, os jovens, não tem nenhum jovem que se interesse mais. Não, eu não acredito nisso, sabe? Eu passo minha vida toda, semanas inteiras, frequentando congressos e vendo jovens inspiradores, fantásticos, com potencial, com capacidade. E eu digo, eu acredito na juventude, acredito para valer. Eu acredito nos adolescentes, para valer. Eu entendo de PlayStation, eu sou forte em redes sociais, porque eu amo estar no mundo deles. E eles conversam comigo do Xbox, e tu joga o jogo. Eu conheço os caras. Você conhece? Não, conheço, amigo. Eu só não vou ganhar de tu, que você joga melhor do que eu, mas eu estou por dentro do teu mundo, eu entendo o que você está passando. E o mundo do jovem e do adolescente precisa ser entendido, porque eles têm potencial vocacional, e você pode ser um líder que vai marcar a vida dele. Glorificado seja o nome do Senhor, que tem levantado pessoas que têm feito isso, e você é uma dessas pessoas. E hoje Deus está dando uns beliscões espirituais em você. Está colocando você em xeque, está colocando o seu jeito de trabalhar talvez em xeque. Uma questão de vocação também, que nós... meu Deus, eu tenho que acertar isso aqui, gente. A gente percebeu ao longo do tempo essas questões de vocação, que por sinal, eu lembro, eu sou da década de 80, e da década de 80, quando eu era jovem, tá? Só para vocês entenderem, sou de 64, mas da década de 80 era a década que eu estava na juventude, que eu estava dentro da igreja, e a gente vivia dentro de acampamentos. Éramos desafiados em todos os acampamentos que nós íamos. Não havia acampamento só de lazer, era acampamento de vocação. A gente já sabia que ia ser desafiado. E voltávamos pegando fogo. Depois de uma semana esfriava, mas era tão bom a gente ver esse impacto causado. Nós olhávamos para os líderes e pensávamos neles como ícones a serem alcançados. Eu fui criado naquele tempo achando assim, que lavagem de igreja era a coisa mais interessante do mundo. Lavar a igreja, todo mundo junto, que bacana, era tudo era muito bom estar em comunhão, fazendo coisas em comunidade. Me lembro que meu pastor, que ele já partiu para a glória, que me ensinou muito do que eu sei, uma vez eu estava numa praça, eu muito tímido, muito demais mesmo, ele disse, João Firmino, você vai pregar. Aí eu fiz, o quê? Você vai pregar agora. Como pregar agora? Você vai pregar, meu filho. Pega o microfone. Aí eu peguei o microfone e fiquei. Porque Deus, né, amou o mundo, né? De tal maneira, né? Eu fiquei sem saber como falar, mas ele me instigou. Aí um bêbado entrou na roda e começou, é verdade.
O que esse rapaz está dizendo é verdade. Meu Deus, ele começou a me atrapalhar. Eu já não estava concatenando nem João 3,16. Imagine com o bebo falando comigo. Aí eu comecei a ficar tentando me concentrar. E o bebo, esse menino... Rapaz, teve uma hora lá que o Espírito Santo, ou a raiva, não sei o que foi, me usou, que eu olhei para ele e disse: cale a boca em nome de Jesus. Aí o bebo, olhou para mim e não disse mais uma palavra. Acho que as pessoas ficaram olhando e dizendo assim: quem é esse que até os bêbados obedecem a sua voz? Mas depois que o bebo calou, me veio uma autoridade, uma força, que eu disse: aleluia. E comecei a falar, e foi tão boa aquela experiência. Eu perguntei: alguém quer tomar uma decisão? Uma pessoa levantou a mão e eu fiz: você quer mesmo? Que coisa incrível. E aquilo marcou minha vida. Eu com 17 anos, eu nunca esqueci isso. É tão importante que você deixe marcas indeléveis na mente das pessoas que estão perto de você. Acredita nelas. Dá uma força, elas vão errar, viu? Mas que bênção você estar do lado para dar uma orientação, para dar um toque. Ó, cuidado. Eu gosto de trabalhar com pessoas segurando. É melhor do que trabalhar empurrando. Quando eu vejo um jovem assim que é muito... eu digo: ótimo, meu pai, isso é do bom. Digo: calma, meu filho, respira. Isso, calma. Não vai ser assim, nós vamos trabalhar de outra forma, vamos com calma. Ó, você está certo, vamos ter que ganhar o mundo todinho. Mas por enquanto, antes de ganhar Bolívia, vamos ganhar Olívia, né? Está mais perto. Vamos trabalhar aqui. E a gente começa... E eu acho que é importante você segurar ele, mas também não podá-lo completamente, para que ele não se desestimule. E essa pregação, eu tive muitas experiências dessas traumáticas, né? Teve um pastor que me levou para o interior e ele disse: quando chegarmos lá, vamos fazer uma vigília. Aí eu disse, cansado já, meu amigo, a viagem muito comprida. Quando chegou lá, passamos a noite. Ei, não tem tecladinho não, meu filho. Era joelhinho no chão, eu não tinha mais nem assunto. Eu não sabia mais pelo que orar, já estava orando pelas bandeiras dos países. Eu não tinha mais assunto, a noite todinha, meu amigo, de joelho. Quando deu 5:30 da manhã, ele... muito bem. Aí eu disse: graças a Deus, vamos dormir agora, tomar um cafezinho. Agora vocês vão sair e ganhar cada um uma vida para Jesus. E eu pensei: vocês vão comer banana de casca verde. Como é que eu vou sair agora de 5:30 da manhã? Aí saímos, ninguém na rua. Aí eu olhei lá na frente uma mulher varrendo a calçada. Eu liguei: é ela. Aí eu fui para lá: bom dia. Ela falou: bom dia. Eu disse: eu queria entregar um folheto. É coisa de crente, é? Isso é coisa de crente. Ela fez: você quer o quê? Eu disse: eu queria falar um pouquinho de Jesus. Ela disse: espera aí. Aí ela entrou. Eu pensei: vai pegar um revólver, né? Aí ela entrou, demorou, daqui a pouco ela: pode entrar, senhor. Aí eu entrei, sentei na sala, ela juntou a família todinha e disse: pronto, pode falar. E eu: meu Deus. Aí eu: porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira, né? Eu não sei o que eu disse, eu só sei que Deus me deu uma autoridade naquele instante. E glória a Deus, converteu-se todos 5. E nunca eu consegui esquecer isso. Eu não sabia nem o que fazer quando eles ficaram em pé. Eu quero. E eu fiquei dizendo: eu faço o que agora? A gente tem que orar, né? Mas isso marcou a minha vida. Você tem que desafiar seus jovens, seus leigos, desafiá-los. Desafiar seus diáconos a serem muito mais do que pessoas que recolhem ofertas. Desafiá-los a serem administradores junto com você. Pegar os seus presbíteros e dizer: cara, eu não quero que você ensine, eu quero que você entregue o seu coração quando você falar. As pessoas conhecem quando você está falando com o seu coração. Eu já preguei em ambientes que tinha um monte de doutores. Eu disse: meu Deus. Aí me lembro demais desse dia que eu fiz assim: Jesus, pega aqui na minha mão. E eu não larguei a mão dele a pregação toda. E foi desafiador, tremendo. Você pode e deve acreditar que você tem um potencial ainda muito guardado e escondido para marcar vidas. Não desista disso. Sabe quando é que Deus vai parar de usar você? Quando você morrer. Aí você vai para a glória. Enquanto você tem vida, é porque Deus tem interesse e planos na tua vida. Está vivendo aí? Está respirando? Então está no projeto. Deus vai usar. Bendito seja o teu nome.
Agora, a igreja da nossa época tem também as questões, elas não se envolviam em ações sociais, voltadas para sociopolíticas ou manifestações contra a tortura, contra a morte. Era uma igreja que era muito voltada às questões morais, era uma inocente alienação. Hoje nós temos jovens que eles não se interessam talvez de distribuir um folheto descontextualizado, mas ele tem interesse em causas sociais. E talvez seja essa a mecânica de você pegá-los. Daqui a pouco eu vou falar de algumas experiências que nós tivemos que marcaram, estão acontecendo em Natal, que é a cidade onde eu estou morando. E outra coisa é a inspiração da liderança, porque eu olho para você e eu digo assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu sou muito parecido com o pastor Misael Lins, por exemplo, em Natal. É um cara muito ético, respeitador, respeita as denominações. Ele nunca aceitava que se falasse mal de nenhuma igreja. E eu aprendi isso tanto que hoje eu tenho assim, amor pelas denominações. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu respeito, não gosto que fale mal. Não fale mal, não. Se você quer falar mal, fale. Ore. E vamos ter respeito um pelo outro. Puxa, nós estamos nos degladiando. Que reino é esse que não pode subsistir assim? E eu tenho ensinado muitos, até na brincadeira, às vezes a gente sem querer, a gente jocosamente estamos prejudicando o reino de Deus. Que Deus ele vai fazer a seleção, pessoal, fica tranquilo. Ele vai dizer assim, pode pra cá, pedra, feijão. Então vai chegar a hora, mas não é o momento, você não é essa pessoa que seleciona os. Então vamos deixar que ele faça. Nós somos temperados por essas experiências, né? Há um declínio vocacional muito impactante, e inclusive eu pesquisei na Igreja Católica. Quando você digita vocação no Google, aparece muito Igreja Católica, porque eles trabalham muito falando em vocação. E eu digo, peraí, eu vou dar uma olhada como é que está a vocação da Igreja Católica, já que para eles ainda tem a questão do celibato, que é uma pedra a mais nas costas, né? Fica muito mais difícil, né? Eu fico imaginando a gente falando isso na igreja, nossas igrejas, dizendo, jovens, vocês vão ter que ser celibatos, tá? A metade ia cair de joelho e dizer, Pai, livrai-me, né? Tirar este fardo de cima de mim. Mas olha só, há quem vive de acordo com preceitos religiosos. Quer dizer, nós vemos que a Nigéria e a Indonésia é porque é o pessoal muçulmano que trabalha muito forte nisso. Mas o Brasil, a declaração da pesquisa diz que 35% dos jovens brasileiros, eles têm um desejo e vivem em preceitos religiosos. Eles vivem assim. No Brasil, os mais religiosos, quer dizer, os jovens que disseram assim, eu sou profundamente religioso. Profundamente religiosos, eles declararam isso na pesquisa, 65%, 4% disseram não ter religião. E os menos religiosos, aqueles que disseram que não tem religião, estão lá em cima, tá vendo? No mapa. Mas o Brasil é incrível. Só que, em contrapartida, se 65% estão dizendo isso, 35% dizem, só 35% vivem de acordo com os preceitos, eles são religiosos. Mas pelo menos eles têm uma noção religiosa. Talvez o que está faltando é uma inspiração para eles, para que eles possam talvez adentrar uma vida vocacional. Outra pesquisa também que nós encontramos é sobre o credo do jovem brasileiro. 66% são católicos, 18,8% protestantes. Aliás, tem gente que vibra. Uau, já somos 18. Oh, meu pai, tem misericórdia. Nós estamos bastante distantes, né, de termos um impacto, né? Jesus ainda não é o Senhor desta nação, porque se fosse, não haveria miséria social, não haveria tantas diferenças, não haveriam. Aliás, eu não sei, se Martinho Lutero hoje fosse pregar teses, eu fico na dúvida em que igreja ele pregaria, em que porta seria utilizado, ou se ele teria que fazer algumas cópias. Mas desses 18,8%, aí tem, dos 18, 7,9% diz, eu sou religioso, mas eu não sigo nenhuma, não. O ateu, o espírita e outros. Então, ver esse aspecto da fé mostra que, você acredita em reencarnação? 67% diz que sim. Você acredita que pode participar de atividades religiosas? 57%. Você acredita que Deus interfere na vida? 60% dos jovens dizem sim, acreditamos.
Você acredita na importância da oração? 79% diz que acredita. Isso é muito forte. Isso mostra um aspecto bem positivo. Isso aqui, ele não fez uma pesquisa entre os evangélicos, ele fez uma pesquisa abrangente. Eu acredito, amados, que poderíamos ver coisas muito maiores acontecendo se nós mesmos acreditássemos no potencial que temos dentro das próprias igrejas. Gente, é tão lindo isso. Muito bem. Agora as perguntas também, dentro da pesquisa que fizemos, por quê? Por que havia esse declínio? Porque houve um declínio na Igreja Católica de mulheres. As mulheres, teve um declínio muito alto de mulheres vocacionadas, mas dos rapazes permaneceu, mas também ela é inalterada, ela não aumentou, ela permaneceu fixa. Talvez agora com a chegada de um Papa novo, com a visão mais jovem e tal, e mais espiritualidade, na área de espiritualidade, talvez mude isso. Na igreja evangélica não tem como sabermos, porque a gente não consegue ter acesso a dados dos seminários locais. E agora há muito seminário de igreja local, que também fica mais difícil você ter essa pesquisa, é um dado que não tem como fazer, não tem como entregar isso. Mas a gente foi ver o motivo da maioria dos declínios de vocação. Primeiro, a falta de autenticidade. Ninguém se engana, o jovem não se engana. É como doce na boca de criança. A criança não se engana com a embalagem. Ela bota na boca, não presta. E ela joga fora, ela não quer mais. Ela sabe o que é bom e o que não é bom. Então o jovem também, ele olha. E durante o dia, porque o jovem ele vê o pastor dentro do carro, dirigindo. Ele vê o pastor comendo na sala. Ele vê o pastor no dia a dia. No púlpito todo mundo tem espiritualidade, né? Mas ele vê o dia a dia, as brincadeiras. Tudo isso é uma soma. Aí ele diz assim, esse cara é autêntico. O líder... quando ele começa a dizer assim, eu sou líder, é porque ele já não é mais. O líder, ele não escolhe ser líder. O líder são as pessoas que escolhem ele como líder e a seguem como líder. Há muito líder que, na verdade, ele é gerente. Ele está ali administrando. E as pessoas seguem o gerente porque, infelizmente, não tem outra coisa a fazer. Eu tenho que obedecer, senão eu perco meu emprego. Mas não que acha que ele é um líder. Mas eu quero que você pense sobre... como as pessoas têm olhado você? Falta de autenticidade. A tensão também entre o conservar e o renovar. Tem gente que morre de medo de mudar alguma coisa. E eles ficam olhando. Peraí, perguntaram uma vez para um pastor, o senhor tem Twitter? Ele fez saúde. Tem gente que não tem a mínima ideia do que as pessoas estão falando. Facebook, não gosto, eu não tenho tempo. Eu digo, meu amigo, não é questão de tempo. É o 6º continente, é a internet. Você não tem como abrir mão mais disso. Você tem que ter na igreja, tem que ter mídia, tem que ter internet, tem que ter culto transmitido ao vivo, que é de graça. É de graça. Como é que você não está usando o culto ao vivo? Paga lá uma internetzinha, bota lá, ô meu pai, fala um tuicã, qualquer coisa. Mas cria alguma coisa. Você precisa disso. Eu digo muito para líderes e jovens, você tem Facebook? Não gosto, pastor. Você não tem que gostar, filho, porque a juventude da tua igreja está toda lá dentro. E botando aquelas fotos assim, ó. E os comentários embaixo, dizem, eu vou morrer. E a menina comenta de volta. Não fala, irmã, para com isso. Aí você diz, que isso? Aí você tem que estar ligado para você fazer as mudanças que são necessárias. Acho importante você ter um blog para dividir suas ideias. Coloca alguém, um menino de 11 anos para administrar esse material. Mas tenha. Você precisa inspirar as pessoas. Está sentindo, irmãos, um Pentecostes nesse lugar? De ligar o bicho aí. Começou a esquentar. Eu sinto o calor neste lugar, meu irmão. Oh, coisa tremenda. Outra coisa é que, como as famílias estão desestruturadas, o jovem começou a perder as referências de valor. Inclusive, até a imagem de Deus como pai, para alguns jovens, não funciona bem, porque ele pensa no pai dele como um cara terrível. Então a gente tem que analisar a estrutura da pessoa, como é que está vivendo. Essa desestrutura familiar também assusta o jovem no desejo vocacional. A secularização, no sentido da perda de sentimento religioso. A gente está vendo assim, às vezes, um culto tão previsível. Já se sabe o que é que vai acontecer. Ele dá uma cochilada assim, ele abre o olho assim, ele vê onde é que está, já sei, está na metade do culto.
Aquela coisa tão previsível. E a secularização também da questão do mundo, às vezes, né? A gente vê tantos líderes falando de filosofia na igreja e parece que tem vergonha de falar no que é eterno, espiritual, do que não se pode tocar. Eu lembro, eu fico na porta, eu gosto muito de receber as pessoas, eu gosto muito de dizer Deus te abençoe, é uma coisa minha. E eu disse para um irmão, Deus te abençoe. Ele fez, Deus te abençoe. E eu fiquei pensando, por que ele está rindo? Eu acho que ele pensou assim, só quer ser crente, mandando o povo ser abençoado. Eu não sei, eu digo, eu quero ser mesmo, né? Eu desejo. Como é que está você? Como é que você está lidando com a tua vida espiritual? Não tenha vergonha de ser um homem de oração. De ser, sabe, eu fui visitar um amigo, uma vez cheguei na casa dele, aí a mulher dele disse, ele não pode atender, Júnior, ele está louco para falar com você, é importante, mas é porque ele de 8 a 8h30 dentro do quarto, orando e lendo a Bíblia, ele não sai, ele não atende telefone, ele não tem ninguém. É mesmo, tá certo, era 8h15, não, eu fico na sala, eu aguardo. Aproveitei para ficar orando também, daqui a pouco ele saiu, meu querido, que bênção que você está aqui, nem pediu desculpa, ele estava orando, pediu desculpa a mim, desculpa aí pelo estar orando, né? E foi tremendo isso, eu fiquei dizendo que bacana, ele faz todo dia, ele tem esses 30 minutos, ou de 7 a 7h30, ou de 7h30 a 8 horas, mas ele tem aquele tempo que ele não abre. Então ele já estabelece isso já para não ter nenhum tipo de dificuldade. Outros motivos, tem um desconhecimento das lideranças em assuntos acadêmicos, tecnológicos, do mundo da juventude. Gente, é impressionante. O pessoal está convivendo. Hoje nós temos uma igreja, irmãos, pensadora. Hoje não tem mais uma igreja que você pode dizer qualquer coisinha e está lindo, não. Você não consegue mais conviver com a igreja. Receba, não adianta, não. Você tem que ter conteúdo. Porque eles estão observando. Eles vão para a universidade, são bombardeados por excelentes argumentações. Muito interessantes, inclusive. Você fica assim, rapaz, não tinha pensado nisso. Então ele precisa ouvir de você também argumentações interessantes. A Bíblia também, ela tem lógica, a Bíblia tem explicação, a Bíblia é científica. E nós não temos que ter, é pela fé. Porque também a gente não sabe explicar, crer pela fé. E isso para o jovem é meio estranho. Ele precisa também escutar algo que norteie a mente dele. Não temos que ter medo disso. Temos que estar preparados para responder àqueles que estão questionando. Até a liturgia cultica, às vezes, ela espanta o cara, né, irmão? Sim, eu não estou falando de silêncio nem barulho, eu estou falando de alegria. Eu digo muito isso, assim, quando eu estou em igrejas pentecostais, o pessoal diz assim, e aí, pastor, o senhor vai muito para igrejas tradicionais? Vou, rapaz, uma bênção, um povo espiritual, rapaz. Sinto muito a presença de Deus, é um povo animado. Irmão, os caras creem no Espírito Santo, creem no poder de Deus, creem em tudo, meu irmão. Né, pastor? O pessoal tem uma ideia errada. Sim, meu irmão, creem. São pessoas que vivem buscando a presença de Deus, orando, clamando. Mas nós temos que mostrar essa vida que está intrínseca. Nós temos que mostrar essa vida explicitamente. No culto, não fazer de conta que está alegre. Chega lá. Oi, irmão! Não é isso. Silvio Santos já faz isso. Nós temos que mostrar a alegria que vem do céu, que está dentro de nós. E o jovem está ali, ó, e o vocacionado que está ali interessado em alguma coisa está olhando. Será que é isso que eu quero mesmo para a minha vida? Não arruma um emprego em canto nenhum, vai fazer seminário. E aliás, abrindo um parêntese, nós vemos muitos pastores que estão empregados. Estão trabalhando ali. E ficam preocupados, eu não posso largar o osso, porque se eu largar, como é que vai ser? Eu acho que pode ficar 100 anos, não pode não, porque não aguenta, mas pode ficar 50 anos no ministério, para mim não muda nada, isso não é a questão. A questão é você entender o tempo. O tempo está chegando ou o tempo ainda está válido? Se você escutar, uma vez eu digo muito que o ministério, quem vai para ministério em Natal, normalmente o ministério acaba, né? Porque o cara não quer mais sair de lá, né? Ele chega a ver uma cidade bonita, cheia de praia, lagoa, tudo do bom e do melhor, ele não tem mais vontade. Deus fala assim, servo meu, vai para Teresina. Aí ele faz, céu, cão, né, Jesus, de jeito nenhum. Não tá vendo que eu vou bater. Porque Teresina não se prega sobre o inferno, né? Porque o pessoal não tem medo. É muito quente no inferno, o cara, sai. Tô acostumado. Eu amo o povo de Teresina. E fui lá e preguei em Teresina, mas é um calor. Eu peguei 36 graus de 11 horas da noite. Então tira por aí, um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. É muito quente. E às vezes eu vejo também a insistência da liderança em não querer responder
a temas atuais, embriões, não sabem responder sobre isso, é errado, é certo, não sabem responder sobre a homossexualidade, sobre divórcio. Gente, nós temos um monte de gente homossexual dentro da igreja, que precisa de um convencimento espiritual, precisa de um acompanhamento, divórcio. Outro leva a disciplina, e aí? A disciplina não resolve nada, cara. A disciplina é só um fator que está no papel. Ele tem que ser acompanhado durante toda a disciplina. Amado. Qual é o lugar mais importante e limpo de um hospital? É a UTI. O disciplinado tem que estar no lugar mais importante, no lugar de maior acompanhamento, porque ele está ali para ser tratado. Aí vemos o divórcio, os vícios modernos, que existem muitos, e a própria droga dentro, convivendo conosco. E os dentes brancos estão do lado de fora. E a gente não sabe dizer, porque não convive. Mas se você for mais relacional, você vai descobrir que existe. Cheguei para um amigo meu e disse: meu amor, tudo bom? Tudo. Digo, tudo bom? Como assim? Tá trabalhando? Tô desempregado. Tô glória, Deus é bom. Desempregado, mas é a namorada, hein? Acabou. Ela acabou, foi um livramento, Deus me deu um livramento muito grande ali. Aquela mulher me dá trabalho. Eu fiquei dizendo, porque ficava mais animado. Ele feliz, mas depois eu descobri que a vida dele estava, meu Deus, ele estava todo atravessado. E como é que você está vindo para a igreja assim, sem emprego? Meu irmão, a luta, tem hora que vem a pé, não sei o quê. É mesmo, E eu disse, tá vendo? Um papo, aí eu gosto muito de perguntar, se eu conversar com vocês 10 minutos, eu vou perguntar, e seu casamento, como é que está? Eu não casei ainda, faço logo a oração de libertação, mas é ideal você conversar, porque elas querem falar. Sabe aquela história, tudo bem? E a pessoa faz, não é luta, sim, certo. Rapaz, não posso nem esperar agora, tem que ir ali. Então não pergunte. Se você quer perguntar, relacione-se. A falta dessa relação está afastando as pessoas do desejo vocacional. E aí, você não vai marcá-las com a sua vida. Às vezes é uma conversa. E o mofo do coronelismo eclesiástico, né? Porque tem hora que a coisa Deus já diz assim, vai meu servo, né? Arruma outra coisa, eu carvou nada. Então Deus está dizendo assim, pai, renova a tua mente, porque Ele tem coisas novas para você. E não tenha medo, porque você ainda não morreu. Deus tem obras na tua vida grandes para fazer. Um pastor amigo meu em Natal, com 29 anos ou 30 anos, acho que na mesma igreja, ele decidiu que estava na hora, saiu e depois de 6 meses ele está numa igreja agora que ele está inspirado. Ele disse, caramba, eu nunca imaginei que eu, na minha idade, ia ter um tempo de tanta renovação na minha vida. Então, Deus tem tempos de renovação para você. Não tenha medo do que Ele pode fazer. Ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Questão de seminários também. Às vezes o cara começa a ir para um seminário até porque gosta. Assim, eu quero entender. E o seminário às vezes é tão pré-configurado, tipo assim, olha, Armínio ensina assim, tá? Agora, vocês sabem, né? O professor já começa a derrubar o negócio aí. Agora o Calvino, esse ensina assim. Então é importante que os seminários falem todas as linhas. E deixe que as pessoas que são inteligentes façam as construções. Quando eu vejo um seminário, tem seminário que nem ensina a outra linha, para evitar de confundir a cabeça do pessoal. Ele não vai saber responder sobre sua fé. Ele não vai saber. Isso também tem afastado. E por último, vem a pergunta, vocacionado para fazer o quê? Já que ele não tem muito espaço, às vezes, na igreja, ele não entende, por exemplo, ele vem para a igreja, ele acha que vem para a igreja no domingo ali, aquela programação, coloca sempre as mesmas pessoas fazendo a mesma coisa, e ele faz assim, certo, eu vou fazer o que aqui dentro? Se ele começa a ver que há muitas possibilidades, ele começa a se animar também a servir a Deus. Mas pastor, eu sou um cara que trabalho com conserto de bicicletas, eu posso trabalhar para Deus assim? Pode, você pode fazer missões com isso. Você pode trabalhar com bicicletas, consertando elas e uma parte da grana você pode utilizar para missões. Você pode também abençoar no interior, pega uma bicicleta quebrada, conserta e doa para um pastor que está no sertão. Então existem N possibilidades que podem ser feitas quando você tem essa visão vocacional. Ao longo do tempo a igreja tem sido muito transformada, tem sido muito modificada. E eu louvo a Deus por isso também tem sido positivo.
ver que hoje nós temos Bíblias de todos os tipos, né, de estudo, Bíblia até de desviado do Evangelho. Então, nós temos Bíblias para estudar, temos muito material e um farto conteúdo de internet, coisas boas, coisas péssimas, tudo junto. Então, a gente tem que ter... Então, quando o jovem está acessando, até porque você sabe, quando é uma coisa esquisita, uma teologia esquisita, você que está ouvindo, você diz assim, eu não sei nem explicar o que é que está errado, mas não está certo. Está me perturbando isso. Então eu penso que a gente precisa dar esse discernimento para eles, através do ensino, através dos estudos, e ensiná-los a ter essa clareza. Essa igreja é uma igreja centenária lá de Recife. E é uma igreja que eu tive o privilégio de conhecê-la, e vi que ela foi, embora está com um prédio antigo, ainda do modelo bem antigo, a igreja renovou-se tremendamente. Eles fazem um trabalho de ação social muito grande. Lá em Natal temos uma igreja também que fez um trabalho muito legal agora. Os jovens ficavam procurando o que fazer, a gente quer fazer alguma coisa. Um líder disse, tem uma ideia. Pegou 3 ou 4, vamos ali para um bairro pobre. Chegaram no bairro pobre com tinta, lata de tinta, trincha e tudo. Só escolha uma casa que a frente é mais feia. A frente seja mais feia. É aquela ali, chegado na porta, ou de casa, pois não. Não, a gente queria saber se a senhora deixa a gente pintar a frente da sua casa. Aí a mulher disse, qual é o candidato? Aí a mulher disse, não é candidato não, a gente está querendo pintar, só pintar, sim. Tá certo. Aí ela trancou logo o cadeado, né? O cara quer roubar ela. E eles foram lá, cantando, lixando, pintaram, arrumaram a frente, tiraram o capim, limpinho, coisa mais linda. Quando terminou, ela se emocionou, a mulher. Meu Deus, que coisa linda, minha casa era mais feia da rua. Vizinha, vem aqui ver o que os crentes fizeram aqui na minha casa. Vocês são de qual igreja? Aí, olha só, são de qual igreja? É de qual igreja que tem perto aqui da sua casa? Tem uma Batista, bem ali, pronto, nós somos da Batista mesmo, pode ir para lá. É aquela igreja, chegue lá, diga ao pastor que nós passamos aqui e pintamos a frente da sua casa. E se vocês pudessem ir na casa de uma vizinha que eu tenho lá na frente, que ela é viúva, o quintal dela, o mato está alto, ninguém ajuda ela. Resultado, qual é o próximo serviço? Oh, como a obra é grande. Mas onde é que está Jesus nisso? Na tinta, misturado com látex. Acredito que Jesus está ali com aquela tinta ali, misturado. Porque aquela frente vai ficar durante muito tempo como um testemunho público da ação amorosa de uma igreja desprendida de interesses. Você tem que aceitar Jesus. A senhora aceita ou não aceita? Eu não sei, não. Aceito que eu te pinta. Não é? Não tem isso, mas é lindo isso. Isso para mim inspira. Eu louvo a Deus, porque Deus está levantando pessoas que estão fazendo coisas desse tipo. Um líder os inspirou a fazer isso. Sim, pintar a igreja. É mesmo. Só antecipar aqui, porque eu pulei. Pastoreio de jovens. Eu não sei, amados. Tem gente que entende que falar para jovem é falar para adulto e falar com a mesma linguagem, né? O jovem tem uma outra linguagem. Também não precisa ficar, diga aí, meu irmão, tá? Não precisa disso também, tá? Mas você tem que ter uma linguagem para ele. O mundo dele é um mundo muito cibernético. Concordo plenamente com o SMS, é desse jeito. E eu já trabalho com eles, eu imagino isso na hora. E quando a gente começa a pregar, ele começa assim, ó, como que ele... Se vê aí com cabelo branco, agora pronto. Aí quando você começa a usar a linguagem dele, começa a falar com ele, falar do mundo dele, ele fala, e tal, né? Começa a fazer uns passos de gangster, tô brincando. Mas é importante você fazer algo que eles entendam como o mundo dele. E aí eles crescem, eles se tornam diferentes. E vão ter desejo de se parecer. Quer dizer que eu posso ser assim, né? Eu posso ser do meu jeitão e não é pecado, não? Não, vai. Perguntaram até a mim, pastor, o que é pecado? Sim, o que é pecado? Não. Tudo, esqueci. Eu tinha dito assim, tudo aqui. O que pode fazer aqui na igreja? Aí ele diz assim, eu disse tudo, só não pode pecar. Não é? Mas pode. Se não for pecado, pode. Você pode usar a sua inteligência, sua capacidade, seu jeito de ser. Senão você pega um cara que só sabe fazer alguma coisa e ele vai dizer, então não tem espaço para mim na igreja para o que eu faço. E tem. É só você adaptar isso. Eu converso muito com a turma de dança. Pastor, só é contra a dança? De jeito nenhum. Mas eu acho que a dança é um ministério que exige muita oração, porque você lida diretamente com a exposição. Então é muito fácil subir para a cabeça.
Sabe, você começa e o povo começa a se emocionar e bater palmas. Se aquilo ali você não cuidar, você transforma aquilo num problema. Mas se você tiver entendimento que a dança pode gerar coisas espirituais, faça. Né? E pronto, eu não esquento muito com isso. Isso não perturba a minha vida. Não perturba a minha vida é o pecado. O pecado complica. Eu fico, meu Deus, eu tenho que ajudar essa juventude. Eles estão sem compreender a razão da existência deles. Eles estão perdidos. Chegou na escola, são bombardeados. E aí eu tenho que marcá-los com um conhecimento bíblico que dê a eles um desejo. Eu falo de fé, eu falo... Não, assim, irmão, tem que ter fé, né? A luta é muito grande, nem todo mundo consegue, a maioria morre, inclusive. Aí meio que ele mata. Já viu gente que dá aviso na igreja que é uma desgraça? Irmãos, temos uma feijoada no final. Da vez passada não foi ninguém, né? Jogamos tudo fora. Essa vez as irmãs fizeram, desde ontem que está pronto. Mas vou pedir a vocês que, pelo amor de Deus, alguém compra uma cena. Meu Deus, manda esse um sentar e manda outro avisar, porque o cara está acabando com a feijoada do negócio. Então, não tem isso? A mesma coisa quando você está passando uma coisa. Passe com o coração, porque você vai inspirar as pessoas perto de você. Bendito seja o nome do Senhor que tem nos dado essa oportunidade. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, porque na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, não há sabedoria. Motivação. Liderar é basicamente influenciar. Se eu influencio as pessoas, eu posso também influenciá-las negativamente. Existe o líder positivo e o líder negativo. Existem líderes que líderes, não sei se eles são líderes, mas que eles influenciam as pessoas a não quererem um ministério pastoral. Ele diz assim: Deus me livre, se é para passar fome, eu passo sozinho. Eu vou arrumar um monte de gente para passar fome comigo. Então nós temos que ser líderes que influenciam positivamente, porque a Bíblia diz que joio e trigo trabalham juntos. Eles vivem entrelaçados. Mas um dia nós vamos ter que separar. E é interessante que o joio ele vai para qualquer direção. Aonde tiver uma oportunidade ele se agarra. O trigo ele tem perspectiva, ele sabe exatamente o que quer. O trigo é diferente do joio. O joio é filho do mal, confunde a mente, sufoca. E no reino do nosso Deus não vão entrar netos, só vão entrar filhos. Por isso é que nossos filhos precisam tomar decisões acerca de Jesus, porque o fato de eu ser líder, missionário, então não os habilita a morar no céu. Eu não sei que tipo de motivação o seu liderado está vendo em você. Talvez seja a motivação do dinheiro, talvez você seja um cara muito motivado para ganhar alguma coisa. Eu fiz uma coisa meia louca, eu tomei a decisão de não cobrar para pregar em igreja nenhuma. Pronto, tomei a decisão. Tem 2 anos que eu faço isso e ponto final. Quanto é? Eu digo, rapaz, não cobro não. E como é que você faz? Você oferta o que você quiser. Se você não ofertar nada, Deus providencia outra pessoa para me ofertar. Mas eu não fico sem as condições, porque Ele é o meu Deus, toma conta de mim. Está dando certo, nunca deu errado. Eu nem penso, porque se ficar pensando é melhor cobrar, né? Você ficar assim, será que Ele vai dar? É melhor dizer, dê logo tanto, é um pecado menor, né? Mas Deus tem ensinado isso, e eu passo isso para os jovens também, e eles têm se inspirado nisso. Pastor, é porque eu sou um cara, eu pensei, eu quero ter um Corolla, eu quero ter um carro bom, eu quero ter esse. Cara, você pode ter tudo isso, cara, mas sua vida é muito curta. Você talvez nem usufrua. Tem cara que tem um Corolla e anda dentro dele chorando. Então isso não significa, não se engane com isso. Às vezes tem cara que tem um carrão maior do mundo, mas deve até armeia o sapato e o solado, está devendo tudo. E para pagar cada prestação, mas está lá no carrão. Então às vezes nem é isso. Sou contra o carro bom. Eu tenho um Ipanema 92, não quero que ninguém me inveje. Então, às vezes é o salário, às vezes é o status, às vezes é o sucesso. Nossas motivações são o DNA da nossa liderança. É onde as pessoas entendem e percebem o que é que está acontecendo. E isso é contagioso. Glória a Deus por isso que a gente contagia, né, irmão? O jovem tem que entender que ele pode escolher carreira, ele pode escolher cônjuge, e muita coisa, mas ele não pode escolher o propósito que Deus tem para a vida dele. Ele não pode. Aliás, o melhor lugar do mundo é estar dentro no centro daquilo que Deus quer para a gente. É maravilhoso. Mesmo naquele lugar que não tem nada, mas você se sente o pé completo, porque você está no lugar que Deus... Acho que é bom ligar só uns 10 minutinhos de ventilador aí, só para esquentar, só para melhorar. Estamos já terminando. Agora, aquele que tem um desejo vocacional, ele precisa entender o que é que ele vai passar. Ele não pode ficar iludido
ele tem que entender também que a vida vocacional é uma vida que exige muita, você tem que abrir mão de muita coisa. Por exemplo, eu aprendi que eu posso ganhar roupa doada. Eu tenho que usar roupa doada, não tem nenhum problema, não me sinto nem um pouquinho envergonhado disso. Eu tenho que entender que eu vivo pela fé, sou missionário. E se alguém chegar, pastor, eu queria ter um paletó aqui, que é uma coisa ruim de dar para alguém, mas eu queria dar um paletó, pronto, obrigado, irmão. Vou aquecer minha vida um pouco mais, é tremendo. Mas eu estou dizendo, uma camisa, o vocacionado tem que entender que ele precisa também abrir mão de algumas coisas, do orgulho dele. Senão ele vai sofrer demais, ele vai sofrer muito. Ele vai dizer, vou ficar nessa situação, pedindo para o povo. Então, aí ele não vai entender, porque ele não entendeu o chamado dele. Ele precisa ter essa noção. Ele precisa entender que ele vai ter que abrir mão de projetos pessoais. Em alguns casos, eu abri mão de ser um cara... Trabalhei numa empresas que ganhavam dinheiro. Eu abri mão disso para ser pastor no sertão. É uma coisa louca, meu irmão. Mas Deus nunca deixou faltar nada na minha casa. Nunca. Eu nunca tive problema. Irmão, eu pago minhas contas em dia, irmão. Antes do dia 10, para a glória do nome de Jesus, minhas contas estão pagas. Como é que é isso? Eu não sei explicar para o irmão isso. Logicamente, é uma loucura. Mas acreditem que se você passa essa informação para o seu liderado, de que Deus continua fiel, mantendo seus filhos, que não há necessidade de você usar manipulação, não há necessidade de você gerar, irmão, eu vivo por fé. Eu fico até sem jeito para falar. Não, isso é mendigância, irmão. Isso é uma manipulação. Viver por fé não é fazer curso de mendigo. Viver por fé é viver a abundância de Deus na vida. Porque quem vive por fé não vive falta. Porque Deus é com ele. Eu creio assim. E eu vivo assim. Mas o que eu estou passando aqui para vocês, talvez tenha inspirado alguns aqui. Isso, da mesma maneira, tem que ser passado para eles se sentirem inspirados. Mas aí, quanto é o salário mesmo médio de um pastor? Eu digo, rapaz, tá ruim. Você tem que entender que Deus pode lhe chamar para um canto que tem poucas pessoas, que você vai ter que levantar mantenedores, gente que vai lhe sustentar. Aliás, tem gente que pensa que a CEPAL dá para pagar salário, né? A CEPAL, você paga para a CEPAL. Nós que honramos a CEPAL para ela funcionar. É o inverso. Porque aqui é uma agência de servir. Nós servimos. E também servimos a agência. Então é difícil isso, não é? Mas peraí, deixa eu entender. Mas aí tu trabalha lá e tá entendendo, porque você não é vocacionado, cara. O vocacionado, ele olha isso como uma oportunidade maravilhosa de adorar a Deus. Ele tem que estar disposto a passar por correção, por provação, reprimenda. Será que você, como líder, aceita a correção? Você sabia que tem muito liderado que sabe mais do que a gente? Muito mais. São muito mais preparados em muitas outras coisas. E nós temos que ter a humildade de colocá-lo para falar. Venha, querido, você é expert no assunto, eu não entendo disso. E você não o veja como um concorrente, porque você não vai o inspirar. Ele não vai desejar e nem vai marcar a vida dele. Nunca me esqueci no dia que um pastor me pediu perdão. O líder geral da igreja me pediu... Ele pegou o microfone. Luiz Firmino, fique de pé, querido. Olha, eu não compreendi bem o que você falou. Eu interpretei errado. E eu disse na frente do pessoal no restaurante, por favor, eu excedi. E eu quero, em nome de Jesus, lhe pedir perdão. Você me perdoa? Eu chego a levar um susto. Perdoa, pastor. Aquilo foi uma aula para mim. De misericórdia, de humildade. Que resultado? Eu fiz isso muitas vezes. Por quê? Aprendi que eu erro, que sou falho e de que dependo dos voluntários da igreja. A igreja não é uma igreja formada de funcionários, eles são voluntários. Eu não posso ficar dando grito em membro de igreja. Eles são voluntários. Então eu tenho que saber lidar com eles para inspirá-los a servirem ao Senhor. O líder pede perdão. Temos que pedir perdão, irmão. Eu, como pastor, presidente, líder espiritual e internacional, vou pedir perdão, meu irmão. Dá licença, meu irmão. Eu tenho que ensinar ele a ser... Aí bota o cabo no cabresto. Não faz isso. Quando você pede perdão, você conquista um coração. Me perdoe, meu filho. Viu? Desculpe, eu acho que eu agi mal com você. Eu excedi. Quando eu cheguei logo em Angicos, que eu fui pastor dessa cidade do sertão, eu falei com uma menina assim, eu errei com ela.
Primeira oportunidade que eu tive de pedir perdão, eu não sabia que aquilo ia gerar um escândalo tão grande. Um monte, mas não foi poucos, uns 20 vieram falar comigo. Ei, pastor, rapaz, tu pediu perdão à zeladora, não foi? Pai, pastor, eu nunca tinha visto isso não, pastor. Olha, só me conquistou, hein? Gostei, hein? Aquelas coisas, foi tão interessante, eles ficaram curtindo aquilo. E eu achei aquilo tão natural, entendeu? Mas é porque, aparentemente, o outro não tinha esse tipo de comportamento, de estilo. Seja assim, seja humilde. Deus vai exaltar você. Se Ele quiser, Ele vai exaltar você. Quando é que a gente se anima? Quando a gente vê o fruto do nosso trabalho. O que é que um vocacionado ganha de grande salário? Ele ganha a transformação da vida do outro. Ele se anima quando vê o outro atendido. O meu prazer é sentir que vocês estão recebendo algo do Senhor. É o prêmio. Eu ganhei o dia hoje. Porque 1, ou 2, ou 3, ou 4 foram inspirados a fazerem atitudes de benevolência, de humildade, de misericórdia. Isso deve ser o preço que devemos procurar. Servir. É o maior pagamento do exercício vocacional. Uma leitura. Nós vamos mostrar umas imagens. Vamos trabalhar os últimos 10 minutos. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 14 a 21. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos desse mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite conversas inúteis, profanas, ideias contraditórias, que é falsamente chamada de conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Fico pensando no Paulo. Meu Deus, a vida dele era uma inspiração tremenda, de serviço. O maior escritor do Novo Testamento era o servo dos servos. Eu fico pensando em Jesus, esfregando aqueles pés encardidos dos discípulos. E fico pensando em alguns líderes proeminentes, se esses caras poderiam lavar pé também. É difícil. Fico pensando no bocado de pão que foi oferecido. E eu escutei isso essa semana. Bocado de pão foi colocado, era uma honra que Jesus estava dando a Judas. Era um sinal, mas aquilo era uma honra, era uma cultura de honra. A quem você ofereceria um bocado de pão de honra? Qual líder marcou sua vida que você pensa agora e diz assim, cara, quando chegar em Natal, eu vou fazer uma carta, um e-mail, eu vou mandar um presente para aquele homem ou aquela mulher ou aquela pessoa que foi tão significativa na construção do que eu sou hoje. Eu vou mandar. Ah, já morreu, mas quem está vivo? Porque são muitos, vocês sabem disso. São muitos. Mas tem aquele que impactou demais. Ixi, esse me chamou. Eu fiquei com 2 no coração. Um já partiu, mas o outro está vivo. Eu vou mandar um e-mail para ele, explicando bem direitinho o que eu penso sobre ele, para ele se sentir animado, inspirado. Faça isso. Bata no ombro do seu líder e diga, ô meu chefe, isso é uma bênção, viu? Já lhe disse isso? Ô rapaz... glória a Deus. Pastor, glória a Deus. Isso é uma vida inspiradora. Diga isso. É como dizer para a mulher que ela é linda, que a comida estava uma delícia. É tão importante, né? A gente tem que começar a fazer isso. Dar dignidade e honra àqueles que passaram por nossa vida e nos marcaram. Amados, existem dificuldades na vida do líder. Existem lutas que ele passa. E que ele tem que aprender a passar por elas. Eu quero ser um marco na minha vida, na minha existência. Eu quero marcar
Se eu não posso marcar o mundo inteiro, eu quero marcar as pessoas que Deus colocar diante de mim. Eu não sei aonde esta mensagem pode chegar. Eu me lembro de uma história de William Durham. Vocês já ouviram falar dele? Era um pregador de uma igreja pentecostal dos Estados Unidos. E ele começou a pregar num lugar a 1800 e alguma coisa, 1900 e alguma coisa. E ele pregando, na igreja pequena, 80 pessoas. E dentro da igreja dele estava, os membros da igreja dele, entre alguns era Aimee Semple, Daniel Berg, e mais 5 outros. Esqueci o nome do líder da casa de oração, mas eu encontro. Todos eram membros da igreja dele, e ele era uma inspiração. Ele nunca soube, mas aquelas pessoas, todas passaram pelo seu legado, todas foram abençoadas pelo seu legado. Ele nunca vai imaginar, talvez, que pudesse um lugar tão pequeno, uma igreja tão miúda como aquela, uma igreja de 80 pessoas, graças a Deus, uma igreja com 80 pessoas pudesse causar tantas coisas. Olha, nós temos o Luigi Francesco, fundador da congregação cristã, era membro da igreja dele, estava lá. Bel PT, que foi o primeiro superintendente geral das Assembleias de Deus Mundiais. E eu fico pensando, ele não sabia, mas ele estava pregando para 60% da população cristã do futuro, ou mais do que isso. Ele não sabia, mas ele estava inspirando a 60% dos crentes, eu estou dizendo 60% porque eu estou sendo bem bondoso, dos crentes que haveriam de ter com 50 anos depois. Mas ele estava usando com 80 pessoas, a inspiração dele estava tão proeminente que gerou milhões e milhões de novas pessoas. Eu peço em nome de Jesus que saia você daqui hoje inspirando as pessoas. Ah, você está passando luta? Parabéns, bem-vindo, esse é o nosso mundo, é o mundo das lutas. E principalmente para um cristão. E principalmente para um ambiente eclesiástico, ambiente de igreja é ambiente de conflito. Porque assim, eu não tenho como não me envolver, né? A pessoa está ali na igreja dizendo que está com problema. Como? No mundo não, eu olho assim e digo, não tem nada a ver com isso, eu vou embora. Mas como é que eu posso fazer isso dentro de uma igreja? Então isso gera muito conflito também. Porque é um momento de relações interpessoais, muitas lutas, aquelas coisas. Deus tem um projeto de inspiração para a tua vida. Eu quero pedir que você possa morrer e no teu enterro lá gere-se uma fila de discursos. E todo mundo, não, pelo amor de Deus, eu quero falar. Não, dê uma chance para mim. Olha, eu fui para o enterro que sério, eu conheci o líder, mas eu não sabia que aquele cara tinha marcado tanta gente. O discurso que foi dado no enterro dele, eu fiquei chocado, gente. Os filhos dele dizem, meu pai é o maior exemplo que eu tenho de Cristo. É o meu pai. Eu fiquei, meu Deus, será que meus filhos vão dizer isso? Os outros chegavam e diziam assim, através da vida dele, hoje nós temos centenas de não sei de que, de ONGs que foram criadas. Eu nunca imaginei, eu não sabia. Eu via ele apenas como uma pessoa, inclusive, irmão, na boa, eu vou ser bem sincero. Ele tinha fechado a última igreja que ele tinha ido, na minha cabeça ele era um cara que fechava a igreja. Entende? Mas fechou porque houve outro problema, mas na minha mente eu fiquei com essa imagem dele. E o cara era uma inspiração. Terminou o culto tarde, foi uma loucura lá o culto fúnebre, porque todos estavam querendo discursar. Tem pessoas que quando morre, a única pessoa que lembra dela é o cara que escreve as cartas do SPC, que manda as cartas de cobrança. E em alguns casos dá um alívio tremendo, glória a Deus, Jesus o Senhor levou pela sua vontade, né? Porque tem mulher que transforma até que a morte não separe num objetivo, né? Fica, Senhor, tu sabes, está na tua palavra, então despacha a bagagem de Sedex, tá? Sem devoluções. E a gente tem que viver uma vida de inspiração. Há muita beleza dentro de você, escondida entre essas rochas. Há muita coisa linda na tua vida ainda, meu irmão. Eu sei que você sofreu, muita gente magoou você. Eu sei que você está olhando para mim dizendo, como é que um menino desse está querendo me ensinar? Não pretendo lhe ensinar, eu pretendo lhe inspirar. A dizer que tem coisas dentro de você que você não está usando. Potenciais escondidos ainda. Vocês são bênçãos de Deus. Esse evento, irmãos, está mexendo muito comigo. E olha que eu sou um cara... Eu sou uma pessoa que vivo fazendo mudanças grandiosas. Eu não tenho medo. Se Jesus disser, saia de Natal agora, venha morar em qualquer canto, eu vou.
se eu sentir nitidamente que é Deus falando comigo, eu não tenho medo, já a gente sabe disso, que eu não tenho medo, mas mesmo assim, eu fui tremendamente impactado. Eu fui impactado ali a fazer várias coisas. Eu anotei uma semana de oração. Em nome de Jesus, dá uma palavra para um líder, que honrar ele, anotei. E eu não é só isso, eu vou pedir às pessoas que façam também isso. Isso é inspirar outras pessoas. Eu quero pedir que você saia daqui inspirando. Bendito é o nome do Senhor. Meu coração está cheio de alegria, porque eu passei esse tempo com vocês. Agora estamos conectados. Agora há uma história entre nós. O tempo vai passar, vamos ficar velhinhos, mas vamos dizer assim, me lembro, em 2013, de um jovem do finado Júnior Firmino, que eu não sei se não está morto, né? Mas não importa. Importa que nos encontramos um dia na vida. Eu dividi um pouco o que tinha no meu coração e vocês dividiram um pouco do precioso tempo de vocês para estar aqui. Desejo que sejamos amigos, que estejamos conectados, não só como igreja, mas também como pessoas. Eu tenho cartões aqui, amados, que vocês quiserem. O meu cartão é assim. Esse é o meu cartão, que é a foto da minha família. Atrás é só umas coisas escritas, né? Mas o meu cartão é a minha família. É a maior riqueza que Deus me entregou. Os meus dados estão aqui atrás e vocês podem entrar em contato. É uma grande honra. Eu tenho um grupo de amigos chamado Encoraje no Facebook. O grupo de amigos Encoraje fala dos eventos do Sertão Presente, que é o evento que nós promovemos para ajudar os líderes pobres do Sertão Nordestino. Se sua igreja quer mandar um container de material para doar, eu recebo. Se sua igreja disser, eu tenho um dentista que está querendo passar uma semana numa cidade interior, eu sou a conexão para você e o link para você. Qualquer coisa que você quiser para ajudar o Sertão Nordestino, eu estou pronto para ser esta conexão, para ser inspiração para aqueles que estão lá. Quero só dar o final e abrir para talvez alguém falar algo. Quando eu fui à última cidade do interior, eu levei presentes, eu levo presentes para os pastores, eles não sabem, né? Mas eu tento levar. Eu levo o que eu me dão, né? Me dão Bíblia, me dão CD. Se é escritor, eu recebo o livro. Eu levo coisa, eu levo um pack, né? Assim, eu digo, pastor, o senhor, meu Deus, pastor, quem deu isso? Eu digo assim, as pessoas que acreditam que o seu ministério é profícuo, é um ministério de valor. Gente, é muito raro alguém não chorar quando eu digo isso, porque eu acho que eles estão tão sofridos ali. O cara começa a chorar na hora. Mas para parar de falar, a mulher começa a chorar do lado. Gente, gere empatia no seu coração. Gere empatia. Seus amigos, irmãos em Cristo, estão sofrendo muito no Sertão Nordestino. Peça para Jesus lhe dar sonhos. Se você precisa de algo mais místico, peça para que ele lhe dê sonhos, peça para que ele lhe dê uma palavra específica, peça, porque eu lhe garanto, ele vai revelar a algum de vocês o grande choro e expectativa que há. Até eu disse a eles, eu fiz uma reunião na cidade lá e disse, eu vou inspirar as pessoas a ajudá-los, ore por elas, para que Deus as levante, e é isso que eu peço, em nome de Jesus. Alguém quer comentar algo? Se quiser, teria que vir aqui para usar o microfone. Alguém? Vocês têm uma ficha que vocês receberam na entrada, ela é imprescindível que ela seja preenchida, porque é baseado nela que nós pautamos as outras. Então vocês vão ter um tempo agora, por favor, não permitam que vocês esperem só para vocês preencherem nesse instante, e na saída vamos recolhê-las, porque não entregar depois não funciona muito bem. Então, por gentileza, preencham agora, é rapidinho. Quem não trouxe caneta, peça ao irmão que está do lado. E se o irmão do lado não tiver, peça ao outro da outra frente. E assim concomitantemente. Muito obrigado. Eu peço então que alguém que possa voluntariamente receber